Orientação da criança, capítulo 58. Preparo para a vida prática. Por que Deus designou o trabalho para Adão e Eva? O Senhor criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden para cuidar do jardim e guardá-lo para o Senhor. Era para sua felicidade ter alguma ocupação, senão o Senhor não lhes teria designado seu trabalho. Quando em conselho com o Pai, antes que o mundo existisse, foi resolvido que o Senhor plantasse um jardim no Éden para Adão e Eva, e lhes desse a tarefa de cuidar das árvores frutíferas e cultivar e arranjar a vegetação. O trabalho útil devia ser sua salvaguarda e se devia perpetuar por todas as gerações até o fim da história terrestre. O exemplo de Jesus como obreiro perfeito. Em sua vida na terra, Cristo era obediente e prestativo no lar. Aprendeu o ofício de carpinteiro e trabalhou com as próprias mãos na pequena oficina de Nazaré. A Bíblia diz de Jesus: "E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele." Ao trabalhar na infância e na juventude, a mente e o corpo se desenvolviam. Ele não usou suas faculdades físicas descuidadamente, mas exercitou-as para mantê-las sadias, a fim de poder fazer o melhor trabalho em cada setor. Não desejava ser falho, nem mesmo no manejo das ferramentas. Foi tão perfeito como operário quanto o era no caráter. Todo artigo que fazia era bem feito, ajustando-se exatamente às diferentes partes, sendo tudo capaz de suportar a prova. Trabalhava diariamente com mãos pacientes. Pelo seu exemplo, Jesus tornou sagradas as mais humildes veredas da vida humana. Sua vida foi de diligente operosidade. Ele, a majestade do céu, andava pelas ruas trajando as simples vestes do trabalhador comum. Trabalhava acima e abaixo nas encostas das montanhas, indo para o seu humilde trabalho e dele voltando. Não foram enviados anjos para o sustentarem em suas asas na cansativa escalada, ou para lhe concederem força para a realização de sua humilde tarefa. Contudo, ao sair para contribuir para o sustento da família, com seu trabalho diário possuía o mesmo poder que quando operou o milagre da alimentação de 5.000 pessoas famintas na praia da Galileia. Mas não empregara seu poder divino para diminuir suas responsabilidades ou aliviar suas tarefas. Tomara sobre si a forma humana, com todos os males que a acompanham, e não desistiu de suas mais severas provas. Viveu num lar camponês e trajava vestes rudes. Misturando-se com os humildes, trabalhava diariamente com mãos pacientes. Seu exemplo nos mostra que o dever do homem é ser operoso, que o trabalho é honroso. Por longo tempo Jesus morou em Nazaré, sem honra e desconhecido, para poder ensinar aos homens como viver perto de Deus no desempenho dos mais humildes deveres da vida. Para os anjos era um mistério que Cristo, a majestade do céu, condescendesse não somente em levar sobre si a forma humana, mas em assumir os seus mais pesados encargos e mais humilhantes ofícios. Isso ele o fez para se assemelhar a qualquer um de nós, para se poder familiarizar com os pesados labores, as tristezas e a fadiga dos filhos dos homens. Despertar a ambição de realizações úteis. Deve-se despertar nas crianças e jovens a ambição de fazer exercício por meio de alguma coisa que seja de benefício a si mesmos e proveitosa a outros. O exercício que promove o desenvolvimento da mente e do caráter, que ensina as mãos a serem úteis, prepara os jovens para assumir sua parte nos encargos da vida, é o que dá força física e vivifica todas as faculdades. E a recompensa na atividade virtuosa, no cultivo do hábito de viver para fazer o bem. Aos jovens precisa ser ensinado que a vida significa trabalho diligente, responsabilidade, cuidados. Precisam de um preparo que os torne práticos, a saber, homens e mulheres que possam fazer face às emergências. Deve ensinar-se-lhes que a disciplina do trabalho sistemático, bem regulado, é essencial.
não unicamente como salvaguarda contra as dificuldades da vida, mas também como auxílio para o desenvolvimento completo. O trabalho físico não é degradante. É erro comum da parte de grande classe de pessoas considerar o trabalho como degradante. Daí os rapazes ficam muito ansiosos de se educar para professores, guarda-livros, comerciantes, advogados e ocupar qualquer cargo que não exija o trabalho físico. As jovens consideram o serviço doméstico humilhante. E se bem que o exercício físico exigido para efetuar o trabalho da casa, não sendo pesado, seja designado a promover a saúde, elas assim mesmo procuram preparar-se para ser professoras ou secretárias, ou aprendem qualquer ofício que as limite a um trabalho interno e sedentário. O mundo está cheio de moços e moças que se orgulham de sua ignorância de qualquer trabalho útil e quase invariavelmente são frívolos, vãos, amantes da ostentação, infelizes, insatisfeitos e com muita frequência dissipadores e sem princípios. Tais caracteres são uma mancha para a sociedade e uma desonra para seus pais. Nenhum de nós deve envergonhar-se do trabalho, por mais servil e menor que pareça. O trabalho é enobrecedor. Todos quantos labutam com a cabeça ou com as mãos são homens e mulheres de trabalho. E todos tanto honram sua religião no tanque de lavar roupa ou na pia dos pratos, como fazem quando vão às reuniões. Enquanto as mãos se encontram ocupadas nos serviços mais comuns, a mente pode ser elevada e enobrecida por pensamentos santos e puros. Senhores, não escravos do trabalho. A mocidade deve ser levada a ver a verdadeira dignidade do trabalho. Uma grande razão por que o trabalho físico é menosprezado é a maneira desleixada e imprudente como é muitas vezes realizado. É feito por necessidade, não por escolha. O trabalhador não o leva a sério, não conserva o respeito de si mesmo, nem conquista o de outros. O ensino manual deve corrigir esse erro. Deve desenvolver hábitos de exatidão e perfeição. Os estudantes devem aprender o tato e o método em seus afazeres, aprender a economizar tempo e a fazer cada movimento de maneira que seja aproveitado. Não somente lhes devem ser ensinados os melhores métodos, mas cumpre sejam inspirados pela ambição de sempre se aperfeiçoarem. Seja o seu alvo fazer o trabalho o mais perfeito que o cérebro e as mãos humanas possam conseguir. Tal ensino fará com que os jovens sejam senhores e não escravos do trabalho. Aliviará a sorte daquele que se esforça e enobrecerá até a mais humilde ocupação. Aquele que considera o trabalho simplesmente coisa enfadonha e a ele se entrega com uma ignorância complacente, sem fazer esforço por aperfeiçoar-se, terá verdadeiramente nele um fardo. Aqueles, porém, que reconhecem ciência no mais humilde trabalho, nele verão nobreza e beleza, e terão prazer em realizá-lo com fidelidade e eficiência. A riqueza não é desculpa para o ensino prático. Em muitos casos, os pais ricos não veem a importância de educar os filhos tanto nos deveres práticos da vida como nas ciências. Não sentem a necessidade de, para o bem do intelecto e da moral dos filhos e para sua futura utilidade, dar-lhes um conhecimento cabal do trabalho útil. É esta uma obrigação que têm para com os filhos, a fim de que, se lhes chegarem dificuldades, possam manter-se com nobre independência, sabendo como fazer uso das mãos. Se têm um capital de vigor, não podem ser pobres, ainda que não possuam um centavo. Muitos que na juventude se acham em circunstâncias favoráveis podem ficar despojados de todas as suas riquezas e com pais, irmãos e irmãs para manter. Quão importante é, pois, que a todo jovem se ensine a trabalhar, a fim de que possa estar preparado para qualquer emergência. As riquezas são uma verdadeira maldição, quando os seus possuidores deixam que elas sejam um impedimento para os filhos e filhas obterem o conhecimento de algum trabalho útil que os habilite para a vida prática. Os filhos devem partilhar dos deveres domésticos.
A mãe fiel não será nem poderá ser uma devota da moda, nem será uma escrava doméstica para ceder aos caprichos dos filhos e escusá-los do trabalho. Ensinar-lhes-á com ela a partilhar dos deveres domésticos, para que possam ter um conhecimento prático da vida. Quando os filhos tomam parte no trabalho com a mãe, aprendem a considerar o trabalho útil como essencial à felicidade, enobrecedor e não degradante. Se a mãe ensina as filhas a serem indolentes enquanto leva as pesadas responsabilidades da vida doméstica, está lhes ensinando a olhar para ela como uma criada, para servi-las e fazer as coisas que elas deveriam fazer. A mãe sempre deve manter sua dignidade. Algumas mães cometem uma falta ao isentar as filhas das lidas e cuidados. Assim fazendo, nelas incentivam a indolência. A desculpa que essas mães às vezes dão é: minhas filhas não são fortes, mas assumem justamente a atitude que as torna fracas e ineficientes. Trabalho bem dirigido é evidentemente o de que necessitam para torná-las fortes, vigorosas, alegres, felizes e corajosas, para enfrentar as várias provas que assediam esta vida. Designar tarefas úteis para as crianças. O descuido dos pais ao negligenciar dar ocupação aos filhos tem resultado em indizível mal, pondo em perigo a vida de muitos jovens e tristemente invalidando a sua utilidade. Deus deseja que tanto os pais como os professores eduquem as crianças nos deveres práticos da vida diária. Incentivai a operosidade. As meninas e mesmo os rapazes que não têm trabalho ao ar livre devem aprender a ajudar a mãe. Desde a meninice, devem os meninos e meninas ser ensinados a levar responsabilidades cada vez maiores, ajudando inteligentemente no trabalho da sociedade familiar. Mães, mostrai pacientemente aos vossos filhos como fazer uso das mãos. Compreendam eles que suas mãos devem ser usadas com tanta habilidade como as vossas no trabalho da casa. Cada criança da família deve ter uma parte a desempenhar na responsabilidade do lar. Ele deve ser ensinado a desempenhar fiel e alegremente a sua tarefa. Se o trabalho for distribuído dessa maneira e os filhos crescerem acostumados a levar as responsabilidades apropriadas, nenhum membro da casa será sobrecarregado e tudo correrá agradável e suavemente no lar. Será exercida a devida economia, pois todos estarão familiarizados com os detalhes do lar e neles interessados. Cozinhar e costurar, lições básicas. As mães devem levar as filhas consigo para a cozinha e dar-lhes completa instrução sobre a arte culinária. Também devem instruí-las na arte da costura, devem ensinar-lhes a cortar roupas economicamente e costurá-las com esmero. Algumas mães preferem elas mesmas fazer tudo isso, a terem o trabalho de ensinar com paciência suas filhas inexperientes. Mas, assim fazendo, negligenciam os ramos essenciais da educação e cometem um grande mal contra as filhas, pois na vida futura ficarão embaraçadas devido à falta de conhecimento dessas coisas. Ensinar tanto os meninos como as meninas. Visto como os homens, bem como as mulheres, têm parte na constituição do lar, tanto os rapazes como as moças devem obter conhecimento dos deveres domésticos. Fazer a cama e arrumar o quarto, lavar a louça, preparar a comida, lavar e consertar sua própria roupa, são conhecimentos que não tornarão um rapaz menos varonil, torná-lo-ão mais feliz e mais útil. E se do outro lado as moças pudessem aprender a arriar, cavalgar e usar a serra e o martelo, assim como o ancinho e a enxada, estariam melhor adaptadas a enfrentar as emergências da vida. É tão essencial para nossas filhas aprender o devido uso do tempo como é para os nossos filhos, e são igualmente responsáveis a Deus pela maneira em que o ocupam. A vida nos é concedida para o sábio aproveitamento dos talentos que possuímos. O privilégio de conservar as forças da mãe. Todos os dias há um trabalho doméstico a fazer: cozinhar, lavar pratos, varrer e tirar o pó. Mães, já ensinastes vossas filhas a cumprir esses deveres diários?
Seus músculos necessitam de exercício. Em vez de se exercitarem pulando, jogando bola ou croquet, tenham seu exercício algum propósito. Ensinai as crianças a assumirem sua parte das responsabilidades da família. Conservai-as ocupadas em algum trabalho útil. Mostrai-lhes como fazer seu trabalho com felicidade e bem feito. Ajudai-as a reconhecer que, ao aliviarem as responsabilidades da mãe, estão lhe preservando as forças e prolongando a vida. Muita mãe fatigada tem sido baixada a uma sepultura prematura, sem outra razão senão a de que seus filhos não foram ensinados a participar de suas responsabilidades. Incentivando o espírito de serviço desinteressado no lar, os pais estão atraindo os filhos para mais perto de Cristo, que é a personalização do desprendimento. Uma experiência na felicidade. Filhos, sentai vossa mãe na cadeira preguiçosa e pedi-lhe que vos indique o que quer que façais primeiro. Que surpresa seria isso para muita mãe cansada e sobrecarregada! Nunca sentirão as crianças e os jovens a paz do contentamento, a menos que pela realização fiel dos deveres do lar, aliviem as mãos cansadas e o coração e o cérebro fatigados da mãe. São esses alguns dos passos na escada do progresso que os levarão avante para receber a mais alta educação. É a realização fiel dos deveres de cada dia que traz a satisfação e paz que advém ao verdadeiro obreiro do lar. Os que negligenciam tomar parte nas responsabilidades do lar são os que são perturbados pela solidão e descontentamento, pois não aprenderam a verdade de que os felizes o são porque partilham da rotina diária de trabalho que repousa sobre a mãe ou outros membros da família. Muitos estão deixando de aprender as lições mais úteis, que é essencial ao seu bem futuro compreender. A recompensa da fidelidade nos deveres domésticos. O fiel cumprimento dos deveres domésticos, preenchendo a posição que podeis ocupar da melhor maneira possível, por mais simples e humilde que seja, é realmente enobrecedor. Necessita-se dessa influência divina. Nela há paz e sagrada alegria. Possui poder curador. Secreta e imperceptivelmente suaviza as feridas da alma e mesmo os sofrimentos do corpo. A paz de espírito que sobrevém dos motivos e ações puros e santos comunicará viva e vigorosa elasticidade a todos os órgãos do corpo. A paz interior e uma consciência livre de culpa para com Deus vivificarão e revigorarão o intelecto, como orvalho destilado sobre tenras plantas. A vontade é então devidamente orientada e controlada, sendo mais decidida e, no entanto, livre de perversidade. As meditações são agradáveis por serem santificadas. A serenidade de espírito que vos é concedida abençoará a todos aqueles com quem vos associardes. A paz e calma tornar-se-ão a seu tempo naturais e refletirão seus preciosos raios sobre todos os que vos rodeiam, para serem de novo refletidas sobre vós. Quanto mais provardes dessa paz celestial e quietude de espírito, tanto mais elas aumentarão. É um prazer animado e vivo que não lança todas as energias morais em apatia, antes as desperta para crescente atividade. A paz perfeita é um atributo do céu, possuído pelos anjos. Haverá atividade no céu. Os anjos são obreiros, são ministros de Deus para os filhos dos homens. Aqueles servos indolentes que antevêem um céu de inatividade têm uma falsa ideia do que constitui o céu. O Criador não preparou um lugar para a satisfação de pecaminosa indolência. O céu é um lugar de interessada atividade. No entanto, para o cansado e oprimido, para os que pelejaram a boa peleja da fé, será um glorioso descanso, pois seus serão a juventude e o vigor da imortalidade, e não mais terão de combater contra o pecado e Satanás. Para esses dinâmicos obreiros, um estado de eterna indolência seria enfadonho, não seria céu para eles. A trilha de trabalho apontada aos cristãos da terra pode ser dura e fatigante, mas é honrada pelas pegadas do Redentor.
e aquele que segue esse sagrado caminho estará seguro.